Alguma vez viu a sua esposa olhar diretamente nos olhos de outro homem e rir como se você não fosse nada? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo numa festa em Newport Beach, numa casa que eu estava lá a pagar, cercado por pessoas à espera para ver se eu iria ceder. A mão dela repousava no braço de Logan, enquanto ela sorria para a multidão e dizia: "Eu poderia largar-te agora mesmo só para ter um pouco de emoção." Todos olharam para mim, esperando o marido fraco, o homem imprevisível, o provedor silencioso que nunca revida. Mas eu não vacilei. Tomei um gole lento de uísque, olhei nos olhos dela e disse: "Vá em frente. Se quiser saber o que aconteceu a seguir, siga-me, deixe um comentário e fique comigo." Esta história só fica mais sombria a partir daqui. O meu nome é Grant Maddox. Ganho a vida dando nova vida a edifícios antigos. Enquanto outros arquitetos perseguem torres de vidro e condomínios reluzentes, eu trabalho em lugares pelos quais o seu avô pode ter passado. Tijolos rachados pelo tempo, madeira desgastada pelo clima, varandas que ouviram centenas de discussões e milhares de desculpas silenciosas. Charleston, Savannah. Os meus dias são poeira, suor e história. Paga bem, as contas estão pagas, o frigorífico está cheio, tenho um pouco guardado. Nunca precisei de iates ou jatos particulares. Como homem, a minha lista era simples: um lar seguro, uma mulher que estivesse do meu lado e uma vida que realmente significasse algo. É isso. Segurança, lealdade, respeito. Não achava que estava a pedir muito. Homens como eu não querem o mundo. Só queremos um cantinho dele que possamos proteger. Durante muito tempo, achei que tinha isso. E então conheci Ava Sinclair. Ainda me lembro da primeira noite em que a vi. Uma pequena galeria de arte em Charleston. Nada de especial. Paredes de tijolo, vinho barato, boa música. Ela estava em frente a um quadro, como se ele estivesse a falar apenas com ela, movendo as mãos enquanto explicava cores e luzes a um casal entediado. Os seus olhos estavam vivos, não apenas bonitos, perspicazes, focados, famintos por algo mais do que um emprego das 9 às 5 e Netflix. Começamos a falar sobre casas antigas, tinta a descascar, pisos a ranger, sobre como alguns lugares parecem lembrar-se de ti. Ava não revirou os olhos ao ouvir isso. Ela inclinou-se e fez perguntas, completou os meus pensamentos. Eu disse a mim mesmo: é isso. Esta é a mulher com quem posso construir uma vida. O fogo nos seus olhos parecia paixão, não ambição. Como amor pela beleza, não amor pelo estatuto. Olhando para trás, sei que não era bem assim. Mas naquele momento, apaixonei-me pelo fogo nos seus olhos. Encontramos uma casa dos anos 20 em Charleston que todos chamavam de projeto. Eu chamei-a de lar antes mesmo de assinarmos os papéis. O lugar estava cansado. Pisos velhos, varanda caída, paredes que tinham visto demais. Passei meses a restaurá-la. Noites a fio a lixar, pintar, consertar coisas que ninguém jamais notaria. Ava escolheu os móveis, as obras de arte, as cores. Eu escolhi as vigas que não desabariam enquanto ela dormia. Na primeira noite em que nos mudamos, deitamo-nos no chão a comer comida de takeaway, com caixas por todo o lado. Ela riu e disse: "Dá para acreditar que isto é nosso?" E por um tempo, essa frase foi suficiente para fazer com que cada músculo dolorido valesse a pena. Comecei a aceitar mais projetos, a trabalhar até mais tarde, a dizer sim a coisas que não me entusiasmavam só porque pagavam bem. A Ava estava a habituar-se a restaurantes melhores, viagens de fim de semana, vestidos caros. Eu dizia a mim mesmo: estou feliz por poder proporcionar isso. É isso que significa ser homem, certo? Pagar as contas, carregar o fardo, sorrir e dizer que não é nada demais. Não aconteceu da noite para o dia. Nunca lá acontece. No início eram apenas novos nomes nas histórias dela. Pessoas de Los Angeles, Newport, homens que construíram algo grande e tecnológico. Mulheres que agora só passam férias na Europa. As conversas mudaram. Menos sobre pinturas e casas antigas, mais sobre metragem quadrada, qual bar na cobertura, quem se sentou na área VIP com qual celebridade menor. Ela chegava à casa animada, falando rápido, dizendo coisas como: "O Grant é tão tradicional. Ele não entende muito bem o novo mundo, mas é engraçado." Todos riam. Eu também ria. É o que se faz quando a sua esposa faz de si a piada. Aceita. Diz a si mesmo que ela está apenas a brincar.
mas cada piada deixava uma marca. Pequenos cortes, fáceis de ignorar no início. Então, uma noite, sentado à mesa de jantar da casa que eu tinha reconstruído, ouvindo-a gabar-se da vida de outra pessoa, percebi que me sentia pequeno na minha própria casa. No único lugar onde um homem deveria sentir que é importante. Isso começou a aparecer nas piadas dela, pequenas frases que ela soltava na frente das pessoas. O Grant prefere ficar olhando para tijolos velhos do que viver um pouco. Todos riam. Então eu também ri. É isso que se faz, certo? Acompanha o jogo. Torna-se o marido divertido e descontraído que aceita uma piada, mesmo quando sente que ela é como um soco nas costelas. Depois vieram as comparações. O Logan acabou de comprar um Tesla novo por capricho. És demasiado cuidadoso. Demasiado cuidadoso? Ela disse isso com um sorriso, mas todos os homens naquela sala sabiam o que isso significava. Não sou ousado o suficiente. Não sou emocionante o suficiente. Não sou suficiente. Ponto final. Comecei a perceber um padrão. Eu era quem pagava os jantares, as viagens, as bebidas e, de alguma forma, também era eu quem estava a ser rotulado como o peso chato que a impedia de avançar. Não disse nada, mas algures entre tijolos antigos e demasiado cuidadoso, percebi algo feio. O respeito nos olhos dela estava a desaparecer. E quando isso desaparece, tudo o resto é tempo emprestado. A primeira vez que o conheci, ela estava radiante. Este é o Logan, disse a Eva. Ele está a trabalhar num grande novo empreendimento em Los Angeles. Ele deu-me aquele aperto de mão ensaiado. Firme, polido, um pouco consciente demais de si mesmo. O seu sorriso era perfeito. Os seus olhos não. Eles passaram por mim e foram diretos para a casa. Belo lugar, disse ele, olhando em volta como um avaliador. Podes revender isto por muito mais, sabes? Não era um elogio, era uma equação. Ava riu-se orgulhosa. O Logan entende de oportunidades, o Grant é mais sentimental. Sentimental. Essa é a palavra que se usa para um cão velho e uma cadeira quebrada que devia ter sido deitada fora. Eles trocaram um olhar depois que ela disse isso. Não foi longo, nem óbvio, apenas o suficiente para o meu estômago apertar. Naquele momento, percebi. Este tipo não queria apenas a atenção da minha mulher. Ele queria o meu lugar à mesa, a minha visão, a minha vida que eu construí tijolo por tijolo antes que o nome dele entrasse na nossa casa. Por um tempo, fiz o que muitos homens fazem. Tentei convencer-me do contrário do que já sabia. Eu dizia a mim mesmo que a Ava estava apenas a aproveitar a vida. Novos amigos, novos lugares, tudo bem. Eu não queria ser o marido ciumento e controlador. Eu olhava no espelho e pensava, talvez eu esteja apenas inseguro. Talvez isso seja uma crise de meia-idade na minha cabeça. Eu sentava na nossa sala de estar, olhava para aquela casa antiga dos anos 1920 e lembrava a mim mesmo. Nós construímos isso juntos. Ela não iria destruí-la. Ela não iria estragar tudo. Mas o meu instinto não se importava com a lógica. Ele se revirava cada vez que o telemóvel dela acendia e ela desviava o ecrã. Cada jantar tardio com amigos, cada explicação vaga, cada nova piada interna da qual eu não fazia parte, tudo isso aumentava o peso. Comecei a verificar o relógio quando ela não estava em casa. Não obsessivamente, apenas o suficiente para perceber padrões. A minha cabeça continuava a dizer, confia nela. O meu instinto continuava a dizer, algo está muito, muito errado. E só se pode ignorar o instinto por um tempo, antes que ele pare de sussurrar e comece a gritar. Então veio a viagem à savana. 3 dias para finalizar um acordo sobre a restauração de um hotel antigo. Bom dinheiro, grande projeto. Quando disse a Ava que iria viajar, ela não suspirou nem reclamou como costumava fazer. Ela sorriu com muita facilidade. Trabalhas demais, disse ela. Mas pelo menos fico com a casa só para mim. Eu ri porque é isso que fui treinado para fazer. Mas aquela frase ficou na minha cabeça. Pelo menos fico com a casa só para mim. Na viagem de carro saindo de Charleston, algo parecia errado, da mesma forma que você se sente quando tem certeza de que trancou a porta da frente, mas não consegue se lembrar de ter visto a fechadura girar. Savannah era linda, mas eu não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. A nossa cama, a nossa cozinha, a nossa sala de estar sem mim. Não apenas vazia, mas ocupada.
Quando fiz o check-in no hotel naquela noite, o quarto parecia menos um lugar para descansar e mais uma sala de espera para más notícias que eu ainda não tinha recebido. O negócio em Savannah foi fechado mais rápido do que eu esperava. A maioria dos homens teria passado a noite lá, pago a conta do hotel e aproveitado uma noite tranquila sozinhos. Eu não. Eu só queria ir para casa. A caminho do aeroporto, parei e comprei as flores favoritas da Ava. Simples, nada dramático. O tipo que ela amava antes de a vida se transformar em hashtags e bares na cobertura. No táxi, deixei-me imaginar o rosto dela quando eu chegasse mais cedo. Talvez surpreendida, talvez feliz, talvez culpada. Mas por baixo de toda aquela esperança, outra coisa pulsava no meu peito. Um sentimento que ainda não conseguia nomear. Só o medo conseguia compreender. Quando cheguei à porta, com a mão na maçaneta e as flores nos braços, o meu instinto sussurrou a frase que eu evitava há meses. O que quer que esteja do outro lado desta porta, não estás preparada para isso. E pela primeira vez, não tinha a certeza se queria girar a chave. A porta não estava trancada. Essa foi a primeira coisa errada. Entrei, sem música, sem TV, sem um olá, querida, vindo da cozinha. Apenas silêncio. Do tipo que parece estar à tua espera. Chamei pelo nome dela uma vez. Nada. Então ouvi. A voz dela suave e ofegante, vinda do closet no fim do corredor. Caminhei silenciosamente, com as flores a tremer na minha mão. A cada passo, a casa parecia mais pequena, mais apertada, como se quisesse que eu voltasse atrás. Então parei a um passo da porta e ouvi-a rir. Um riso que ela não usava comigo há anos. Não, ele não faz ideia, disse ela. Ele é tão previsível. Previsível? A palavra atingiu-me com tanta força que a minha visão ficou embaçada por um segundo. Mas foi a frase seguinte que acabou com o homem que eu costumava ser. Estou a dizer-te, no momento em que o Logan estiver pronto, eu acabo com isto. A minha mão quase escorregou e as flores quase caíram no chão. Eu congelei. Ela continuou a falar como se a minha vida fosse um podcast que ela estava a gravar por diversão. O Logan realmente me vê, disse ela. O Grant é apenas um banco. Apenas um banco, não um marido, não um homem. Um recurso que ela estava pronta para retirar pela última vez. Então veio a frase que ficou gravada na minha memória. Não se deixa um banco até esvaziá-lo e encontrar um melhor. Não respirei, não engoli, nem sequer pestanejei. As flores na minha mão pareciam uma piada. Uma homenagem no funeral de um casamento que eu não tinha percebido que tinha morrido. Então, peguei no meu telemóvel e apertei gravar. A voz dela era firme, clara, confiante. Ela não estava a confessar, estava a gabar-se. E naquele momento, algo dentro de mim não se partiu. Desligou-se. Não me lembro de sair de casa. Só me lembro de deixar as flores na mesa do corredor, como um pequeno funeral a que ninguém assistia. Dirigi até um hotel a alguns quilômetros de distância e fiz o check-in com o meu nome, mesmo que o funcionário não tivesse perguntado. Sentei-me na beira da cama, ainda com os sapatos calçados, olhando para uma cidade que de repente parecia desconhecida. Seria de se esperar que eu perdesse o controle naquele momento. Que eu socasse a parede, gritasse, chorasse, ligasse para um amigo e desmoronasse. Nada. Apenas uma clareza fria. A mulher que eu amava não estava mais naquela casa. Ela tinha partido muito antes de eu embarcar naquele avião para Savannah. Tudo o que restava era alguém usando o rosto dela, gerenciando sua estratégia de saída. Reproduzi a gravação novamente, não para me magoar, mas para ter a certeza de que nunca a minimizaria mais tarde. Nunca me convenceria de que talvez não fosse assim tão mal. Sentado naquela cama dura de hotel, tomei uma decisão. Não vou implorar, não vou gritar. Vou reconstruir a minha vida sem ela. Na manhã seguinte, conduzi até Atlanta. Não contei a Ava, não deixei nenhum bilhete, City. Simplesmente entrei na caminhonete e fui embora. Howard Keaton, o advogado da minha família, sentou-se à minha frente enquanto eu apertava o play na gravação. A voz de Ava encheu a sala. Grant é apenas um banco. Não se deixa um banco até ter outro garantido. Howard não se abalou, nem sequer pestanejou. Quando terminou, ele tirou os óculos e disse, tudo bem, Grant. O que você quer? Não falei sobre traição. Não falei sobre desgosto. Essa parte de mim já tinha desaparecido. Quero proteger o que construí, disse eu, e depois quero me livrar dela. Ele acenou com a cabeça uma vez.
Calmo, preciso, mortalmente profissional. Então vamos fazer isto discretamente, disse ele. Sem emoções, apenas fatos. E ali mesmo, naquele escritório, senti isso. A mudança. Já não se tratava de dor. Era um projeto de demolição. E eu sei exatamente como derrubar uma estrutura da maneira certa. Mas Howard não tinha terminado. Howard começou a trabalhar como se estivesse à espera dessa chamada. Revimos tudo. Contratos comerciais, escrituras de propriedades, poupanças, investimentos, linhas no papel que representavam 20 anos de madrugadas e noites longas. Ele lembrou-me de algo que eu quase tinha esquecido. Um acordo pré-nupcial que a Avala assinou quando ainda achava que nunca precisaríamos disso era romântico. Ficava claro que, se ela me traísse, receberia muito pouco se eu conseguisse provar. Depois veio a reestruturação. Transferimos certos ativos para fundos fiduciários com o meu nome fora da superfície. Reforçamos a propriedade da empresa. Limpamos tudo o que poderia ser apreendido numa separação complicada. Tudo isto enquanto a vida em casa permanecia exatamente a mesma. Os mesmos jantares, as mesmas conversas triviais, os mesmos sorrisos falsos à mesa. Ela pensava que estava a ser inteligente, construindo o seu fundo de arte nas sombras. O que ela não sabia era que todas as transferências, todos os desvios, todos os pequenos roubos de que ela se orgulhava, Howard estava a registrar. E o acordo pré-nupcial que ela nunca se preocupou em ler estava silenciosamente à espera. O banco que ela pensava estar a roubar já estava a fechar as portas. O conselho de Howard foi simples e brutal. Deixa-a continuar a transferir o dinheiro. Nós documentamos tudo. Então foi isso que eu fiz. Observei as nossas contas como um contabilista silencioso. Sempre que a Ava transferia um pouco mais para o seu fundo de arte, eu não a confrontava. Não a impedia. Apenas tirei uma captura de ecrã, enviei para Howard e arquivei. Ela realmente acreditava que eu era cego. Que eu era o mesmo homem previsível da chamada telefônica em que ela riu. Coisas engraçadas acontecem quando você deixa de se ver como vítima. As mesmas ações que costumavam destruí-lo começam a aparecer provas. Cada transferência, cada pequeno ajuste que ela fazia passou de roubo para documentação, do plano dela para a minha vantagem. Eu não era mais aquele amarrado à cadeira. Eu era aquele que a observava torcer a corda clique a clique, transação a transação. Ela não estava apenas a roubar-me, estava a construir o caso que acabaria com a vida que ela amava. E eu não precisei levantar um dedo para ajudá-la, exceto para clicar em salvar. Enquanto ela estava ocupada a esvaziar contas, eu comecei a esvaziar outra coisa. A minha vida fora daquela casa. Aluguei um pequeno apartamento em nome da empresa. Nada de luxuoso, apenas paredes honestas e uma fechadura para a qual ela não tinha chave. Então comecei a mudar as coisas. Não móveis, nem decoração. As peças de mim que ela nunca se importou em notar. O relógio do meu pai, fotos antigas da família, pinturas que realmente significavam algo. Um item de cada vez, colocado numa bolsa, levado para o caminhão, transportado para o novo lugar. Cada vez que eu voltava, a casa em Charleston parecia menos um lar e mais um museu do ego dela. Espelhos de designer, cadeiras de exposição, coisas destinadas a impressionar estranhos, não a viver com elas. Ela nunca percebeu o que estava a faltar. Nem uma vez. Nem o prego vazio onde uma foto de família esteve pendurada por 10 anos. Foi então que percebi. Ela só via o brilho, não o significado, não a mim. Então continuei silenciosamente, removendo tudo o que tinha alma, até que tudo o que restou para ela foi a casca que ela escolheu em vez do homem que a construiu. E ela nunca percebeu nada. Em casa, mantive a máscara, ocupado, um pouco distante, mas inofensivo. A Ava sentava-se no balcão, com um copo de vinho na mão, contando-me sobre festas em Newport, jantares em Los Angeles, noites loucas com o seu novo grupo de amigos. O nome de Logan aparecia cada vez mais, casualmente no início, depois como se ele sempre tivesse estado lá. Eu respondia com as mesmas duas palavras todas as vezes. Que bom. Ela interpretou o meu silêncio como fraqueza, como permissão. Quanto menos eu reagia, mais ousada ela ficava. As piadas ficavam mais sarcásticas, os revirares de olhos mais óbvios. Ela falava por cima de mim, corrigia-me, fazia pequenos comentários sobre como eu não entenderia o mundo em que ela estava agora. Doía, claro,
Qualquer homem que diga que não doeria está a mentir. Mas cada palavra desrespeitosa era também um tijolo na parede entre nós. Prova de que eu precisaria mais tarde, quando a parte de mim que ainda a amava começasse a esquecer. A Ava olhou para mim e viu um perdedor que nunca iria embora. Ela não fazia ideia de que eu já tinha encontrado a saída e estava com a cabeça a meio caminho da porta. Uma noite jantamos com alguns dos meus clientes mais antigos, pessoas que estavam comigo desde os primeiros dias, quando eu era apenas um tipo com uma caixa de ferramentas na carrinha. Era uma noite importante para mim. Negócios, referências, projetos futuros, tudo estava naquela mesa. A Ava apareceu elegante e barulhenta. Bebeu vinho demais, muito rápido. No início ela estava encantadora, contando histórias, fazendo todos rirem. Então, ela voltou as atenções para mim. Ele é obcecado pelo trabalho, disse ela, sorrindo demais. Ele prefere ficar olhando para plantas o fim de semana inteiro do que me levar para Malibu com o Logan. A mesa ficou em silêncio. Dava para sentir os olhos de todos se voltando dela para mim. Eu dei um sorriso fraco, tomei um gole de água e não disse nada. Não porque não doesse, mas porque já tinha decidido que não era ali que eu iria lutar. Naquela noite, ela não apenas me desrespeitou como marido, ela me humilhou como homem na frente de pessoas que confiavam em mim. E sentado ali, naquele silêncio pesado, eu tinha certeza de uma coisa. Quando finalmente agisse, não seria por raiva. Seria permanente. Pouco tempo depois daquele jantar, a Ava veio ter comigo radiante. Havia uma grande festa em Newport Beach naquele verão. Ela disse, na nossa casa vai ser enorme. Ela queria todos lá, o seu novo grupo de Los Angeles, as pessoas de Newport e apenas algumas pessoas de Charleston para dar uma aparência de legitimidade. A vida antiga e a nova vida numa sala, todos a olhar para ela. Eu concordei com tudo. O catering, o bar, o DJ, a decoração, todas as faturas que chegavam ao meu e-mail, eu aprovava sem dizer nada. Se ela gostava tanto de ter público, ela iria ter um quando a cortina finalmente caísse. Liguei para o Howard e disse-lhe a data. Organizamos tudo para que toda a papelada estivesse pronta naquela manhã. Fundos fiduciários criados, contas garantidas, divórcio registrado. Tudo o que restava era eu dizer as palavras em voz alta. Em algum momento, no meio dos planos para a festa, percebi que não havia versão do meu futuro em que ela permanecesse. Aquela noite em Newport não era mais apenas uma festa. Era o ponto sem volta. No dia da festa, a Ava movia-se pela casa de Newport como se fosse dona do oceano. Funcionários a correr de um lado para o outro, luzes a serem instaladas, copos alinhados em filas. Ela estava no meio de tudo isso, a dar ordens, a corrigir pequenos detalhes que ninguém notaria, agindo como a rainha de um reino pelo qual não pagou. Ela usava um vestido prateado que refletia cada raio de luz. Não era apenas um vestido, era uma declaração. Olhem para mim, só para mim. E ao lado dela, como se já estivesse decidido, estava Logan, rindo quando ela ria, acenando com a cabeça quando ela falava. Ele parecia um homem experimentando a vida de outro homem para ver se servia. Caminhei lentamente pela casa, pela varanda, pela piscina, pela sala de estar, pelo bar. Não para verificar a organização da festa, mas para sentir os limites da vida da qual eu estava prestes a sair. Fiquei parado junto às janelas por um momento e deixei que isso me atingisse. Eu construí isto. Cada salário, cada projeto, cada noite exaustiva colocou estas paredes à sua volta. E esta noite, eu iria afastar-me de tudo isso e finalmente ser livre. Pouco antes dos convidados começarem a chegar, a Eve aproximou-se de mim. Deu-me um beijo rápido e ensaiado na boca. Sem calor, apenas contato. Tenta não ser chato esta noite, está bem? Disse ela, já meio virada para longe. Olhei para ela, depois para a casa, e acenei com a cabeça. Vou dar o meu melhor. No bolso interior do meu casaco estava uma cópia dos papéis do divórcio que tínhamos preenchido naquela manhã. O meu nome, o nome dela, o fim legal do que já tinha morrido há muito tempo. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Howard. Tudo pronto. Era isso. 2 palavras, sem alarde, sem parabéns, apenas a confirmação de que a porta de saída estava destrancada. Guardei o telemóvel no bolso e fui para a varanda. O oceano estava calmo.
As luzes ao longo da água firmes e silenciosas. Fiquei ali por um longo momento, respirando fundo. Não a vista, mas o fim. Eu não estava apenas a dizer adeus a uma casa ou a uma festa. Estava a dizer adeus ao homem que tolerou tudo isso. Quando a festa finalmente começou, começou rápido. Música, risadas, taças de champanhe refletindo a luz. As pessoas se espalharam pelo deck e ao redor da piscina como se tivessem esperado a vida inteira para serem convidadas para ali. Talvez algumas delas tivessem. Ava ficou perto do bar, exatamente onde todos podiam vê-la. Logan ficou colado ao lado dela, com a mão na parte inferior das costas dela, como se tivesse conquistado esse direito. Eles riam juntos como um casal com história, não como um caso baseado em segredos e dinheiro roubado. Mantive a distância, encostada na grade, observando tudo como se fosse uma peça cujo roteiro eu já tivesse lido. Alguns dos meus velhos amigos de Charleston também estavam lá. Dava para ver em seus rostos a confusão, as perguntas mal formuladas. Eles notaram a maneira como Ava se inclinava para Logan. A maneira como Logan agia como se aquela fosse a sua casa. Percebi algo simples e frio. Esta noite não era apenas o fim do meu casamento. Era a linha na areia. Depois disso, todos nesta sala seriam forçados a decidir. Eles ficariam no mundo dela ou no meu. De onde eu estava tinha uma visão perfeita. A mão de Logan deslizou para a parte inferior das costas de Ava, como se já tivesse feito isso milhares de vezes. Ela não se mexeu, não recuou. Apenas se inclinou para mais perto. Eles sussurravam, com as cabeças inclinadas uma para a outra, rindo de piadas que ninguém mais entendia. É assim que funcionam os segredos. Eles tornam as pessoas descuidadas. A certa altura, a Ava virou-se para um pequeno círculo de convidados. Com champanhe na mão e olhos brilhantes, ela disse: "Este é o Logan. Alguém muito importante no meu futuro." No meu futuro? Ela disse isso como se eu já fosse uma história que ela tivesse superado. Algumas pessoas olharam para mim, à espera de ver se eu reagiria, se marcaria o meu território como um marido ciumento. Não o fiz. Apenas tomei outro gole da minha bebida e deixei um pequeno sorriso surgir no canto da minha boca. Ambos acreditavam genuinamente que eu estava à margem, sem perceber nada. Mas a verdade era simples. Eles não estavam a olhar para o futuro, estavam a brindar a última noite dele. Mais tarde, naquela noite, vi tudo a tomar forma. O pequeno círculo à sua volta junto à piscina, o palco que ela mais adora, embriagada, adorada, centro das atenções. Ava começou a sua rotina favorita. "O Grant é de confiança", disse ela, arrastando a palavra. "Demasiado de confiança aborrecida." O grupo riu-se. Alguns olharam para mim, curiosos, meio à espera que eu desempenhasse o meu papel habitual, o marido inofensivo e divertido que aceita uma provocação pública. Em vez disso, pouso o meu copo e aproximo-me. Não digo uma palavra, apenas entro no círculo de luz com eles e fico ali, calmo com as mãos nos bolsos. Ela repara em mim, mas está demasiado envolvida na representação para parar, demasiado segura do guião em que eu sou a piada que nunca riposta. Eu podia ver em seus olhos o momento em que ela decidiu ir além, tentar a grande piada, aquela que ela não tinha ideia de que iria destruir toda a sua vida. Ela tomou um gole, riu um pouco alto demais e foi em frente. "Eu poderia te largar agora mesmo por um pouco de emoção, sabia?" Todo o círculo explodiu, uma grande risada nervosa de bêbados. O tipo que as pessoas usam quando não têm certeza se algo é engraçado ou apenas maldoso. Alguns deles olharam para mim, esperando o de sempre. A minha risada constrangida, a minha frase autodepreciativa para amenizar a situação. Eu não lhes dei o que queriam. Eu rolei o uísque no meu copo, ouvi o gelo bater na lateral. Soava mais alto do que a música, mais alto do que a piscina, mais alto do que a risada dela. Olhei diretamente para a Ava. Não para o Logan, não para a multidão, apenas para ela. "Vá em frente." Eu não levantei a voz. Eu não sorri. Apenas disse como se estivesse a concordar em assinar a recepção de uma encomenda. O riso morreu no espaço entre nós. O seu sorriso congelou, depois rachou ali mesmo, diante do seu novo mundo brilhante. Pela primeira vez em muito tempo, vi a perceber que eu não estava mais a entrar no jogo. "Grant, não seja dramático", ela retrucou, com o rosto a empalidecer. Inclinei ligeiramente a cabeça.
Você queria emoção, eu disse baixinho. Vamos dar um espetáculo para todos. Virei-me para as pessoas à nossa volta, os amigos, os clientes, os parasitas, os espectadores. Já que estamos todos aqui, disse eu, deixem-me contar-vos sobre o meu casamento. Uma ou duas risadas nervosas. Alguém se mexeu. Outra pessoa limpou a garganta. Continuei. Todos aqueles almoços em Los Angeles, o fim de semana em Malibu, as joias que não apareciam em nenhum dos nossos extratos bancários. Observei o rosto de Logan empalidecer, como se alguém tivesse puxado um tampão do seu peito. Alguns convidados olharam para ele, depois para Ava e depois de volta para mim. O ar à volta daquele pequeno círculo ficou pesado. Este é o Logan, disse calmamente. Todos vocês o conheceram esta noite. O que vocês não sabem é que eu já o conheço há meses. O barulho da festa se transformou em ruído de fundo. Eles pensavam que estavam a ver me desmoronar. Na verdade, estavam a ver a declaração inicial. Deixei o silêncio durar um segundo. Depois torci a faca. Todos vocês sabem que a Ava adora arte, eu disse. O que vocês não sabem é que ela também adora o seu pequeno fundo de arte. Vi-a estremecer. É a conta privada, continuei, onde ela tem movimentado dinheiro discretamente. Alguns milhares aqui, alguns milhares ali. Dezembro, janeiro, fevereiro. Listei datas, valores aproximados, detalhes suficientes para que as pessoas que entendiam de dinheiro ficassem em silêncio. A mão de Ava começou a tremer ao redor do copo. Grant, pare, sussurrou ela. Olhei diretamente para ela. Não te casaste com um banco, Ava. Casaste-te com um homem. Os seus olhos ficaram vidrados, como se ela estivesse a tentar reescrever a realidade em tempo real. E só para ficarmos claros, acrescentei, não ouvi isso em fofocas. Tenho uma gravação. Aquela ligação fofa que fizeste no nosso armário. Aquela em que me chamaste apenas de banco e riste por não ir embora até que outro estivesse à espera. Algumas pessoas ficaram boquiabertas. Pela primeira vez naquela noite, ela não tinha nada a dizer. Deixei que ela assimilasse isso antes de soltar as últimas palavras. Os papéis do divórcio foram protocolados esta manhã, disse calmamente. Então, quando disseste que podias me largar agora, já era um pouco tarde. Alguém engasgou-se com a bebida. Continuei. As tuas coisas, disse-lhe, aquelas que realmente pagaste, que surpreendentemente não são muitas, estão na casa da tua mãe. Tudo o resto fica com o homem que as comprou. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Ah, e as contas conjuntas, acrescentei. Congeladas. A partir de hoje. Fiz uma pausa. Os cartões foram cancelados há cerca de 1 hora. Então, se estavas a planear ficar num hotel esta noite, podes ter um problema. A multidão reagiu antes dela. Inspirações bruscas, sussurros, olhares rápidos. Ava parecia desnudada, como se alguém tivesse acabado de desligar o suporte de vida da sua imagem. Então me virei para Logan. Estás a cuidar dela, certo? Perguntei. Tu és o emocionante. Ele nem conseguia olhar para ela. Logan foi o primeiro a desistir. Ele engoliu em seco, olhou para Ava, depois para a multidão. Ei, isso é entre vocês dois, murmurou ele. Levantou as mãos como se tivesse entrado na sala errada. Então deu um passo para trás, um passo, depois outro, até desaparecer entre as pessoas ao nosso redor. Ava procurou por ele com os olhos, mas ele já tinha desaparecido. O novo círculo dela de repente descobriu os seus telemóveis, as suas bebidas, o chão, qualquer coisa menos ela. Ninguém se aproximou. Ninguém colocou a mão no ombro dela. Coloquei o meu copo na mesa mais próxima. Aproveite o resto da noite, disse eu. Não em voz alta, apenas clara. E então virei-me e caminhei em direção à porta da frente. Sem pausa dramática, sem último olhar, sem despedida. Atrás de mim, o barulho começou. A voz dela a aumentar, alguém a tentar acalmá-la, cadeiras a ranger, sussurros a intensificarem-se. Mas aquela tempestade estava numa casa onde eu já não morava. Pela primeira vez em anos, eu estava de costas para o caos e não sentia a necessidade de o resolver. Na primeira semana após a festa, o meu telemóvel não parava. Mensagem após mensagem da Ava, como tiros de metralhadora. Eu era cruel, sem coração, ingrata. Eu tinha destruído a reputação dela, humilhado-a, arruinado a sua vida perfeita. Ela não mencionou o caso, não mencionou o dinheiro,
Apenas o facto de eu ter deixado de desempenhar o papel que me foi atribuído. Sentei-me no meu novo apartamento em Charleston, paredes nuas, móveis simples, silêncio, e li todas as mensagens uma vez. Não para me torturar, mas para lembrar. Depois, arquivei-as, sem resposta, nem uma única palavra. Houve um tempo em que a raiva dela me teria feito atravessar a cidade à meia-noite, pronta para pedir desculpas por coisas que não fiz, apenas para manter a paz. Agora, o silêncio após cada notificação era a melhor parte. Percebi algo importante naquela semana. O meu silêncio costumava significar fraqueza. Agora significava limites. Eu não a estava a ignorar para a punir. Eu estava finalmente a escolher-me a mim mesmo em vez do barulho em que ela vivia. Depois que a raiva esfriou, o tom mudou. As mensagens pararam de gritar e começaram a fingir. Podemos apenas conversar como adultos? Newport saiu do controle. Foi um mal-entendido. Um mal-entendido. Era assim que ela chamava meses de mentiras e dinheiro roubado. Quando eu não respondi, ela mudou novamente. Eu posso mudar. Vou cortar relações com o Logan. Podemos resolver isto. Ela trouxe à tona os melhores momentos. A nossa primeira casa naquela noite no chão, com comida de takeaway, as viagens de carro, as piadas internas. Ela tentou usar a nostalgia como arma para usar as minhas próprias memórias contra mim. Houve momentos em que o meu polegar pairou sobre o teclado. Momentos em que o antigo marido em mim queria dizer, vamos conversar. Mas eu me conhecia muito bem. Se eu abrisse essa porta, mesmo que fosse só um pouco, voltaria para um edifício que já estava totalmente destruído. Por isso, não respondi. Pela primeira vez na minha vida, não deixei que as boas memórias me cegassem para a realidade presente. O amor tinha uma história. O respeito, não. Depois vieram as mensagens de voz. Às 3 da manhã, o meu telemóvel acendeu na mesinha de cabeceira. A voz dela estava destruída. Não tenho nada sem ti, ela soluçava. Não consigo trabalhar, não consigo dormir, não consigo respirar. Ela disse que Logan a tinha bloqueado. Os amigos que brindaram a ela em Newport não estavam mais a responder. A festa tinha acabado e o quarto estava vazio. Por um segundo, ao ouvi-la assim, algo no meu peito se contorceu. Não sou feito de pedra, eu a amei uma vez, mas agora há uma diferença. Finalmente entendi a diferença entre consequência e crueldade. Isso não foi algo que simplesmente aconteceu com ela. Era a conta chegando para ser paga. Ouvi tudo. Depois apaguei. Sem resposta, sem conforto, sem vamos resolver isso. Sentei-me ali no silêncio da minha nova casa. Sem vista para o mar, sem nada de design. Apenas 4 paredes honestas e a minha própria respiração. Pela primeira vez em anos, a crise dela não era da minha responsabilidade. A Ava não fugiu. Ela contratou um tubarão. Ele chegou com um fato elegante, um sorriso elegante e mentiras elegantes. Ele pintou-me como o marido frio e controlador que a isolava, que lhe negava dinheiro, que abandonava a sua pobre e incompreendida esposa. Sentei-me ali e deixei-o falar. Howard também. Mãos cruzadas, rosto impassível, apenas à espera. Quando chegou a nossa vez, Howard não levantou a voz. Ele deslizou uma pasta. Acordo pré-nupcial, registros financeiros, registros de transferências para o fundo de arte dela, datas, montantes, todos os pequenos roubos que ela pensava serem invisíveis. Depois, ele pegou no telemóvel e disse, meritíssimo, com a sua permissão, gostaríamos de reproduzir uma pequena gravação. O juiz acenou com a cabeça e lá estava, a voz dela, clara como o dia, enchendo o tribunal. Grant é apenas um banco. Não se deixa um banco até ter outro à espera. Seguido pelo riso dela, observei a expressão do juiz mudar. A sala mudou. Naquele momento, não era mais a minha palavra contra a dela. Eram as próprias palavras dela finalmente ao meu lado. A decisão em si foi rápida. O juiz seguiu os trâmites, mas a conclusão foi simples. O acordo pré-nupcial era válido. A prova de infidelidade era clara. Ava não ficaria com metade de tudo. Ela receberia exatamente o que havia concordado anos atrás, caso fizesse o que acabou de fazer. Uma pequena quantia. O suficiente para viver. Não o suficiente para continuar fingindo que ela tinha construído tudo isso. Ela tentou protestar. O advogado dela tentou resistir, mas
Você faz, tá? Mas não havia mais nada a discutir. Sem dinheiro, sem caso, sem história que sobrevivesse àquela gravação. No final, até ele desistiu dela. Ele se inclinou, disse algo que eu não consegui ouvir e saiu primeiro. Saí do tribunal segurando uma pilha fina de papéis que diziam que eu não era mais o marido dela. Ao descer aqueles degraus, percebi uma coisa. Eu não tinha perdido a minha esposa naquele dia. Eu a tinha perdido na noite em que ela decidiu que eu era apenas um banco. Este foi apenas o dia em que a lei finalmente admitiu isso. As notícias sobre Ava não vieram de perseguições. Elas simplesmente chegaram através de pessoas que ainda se moviam nos dois mundos. Ela estava de volta a viver com a mãe num pequeno apartamento. Sem vista para o mar, sem velas de grife, apenas paredes finas e espaço compartilhado. Ela tinha arranjado um emprego numa imobiliária, vendendo aluguéis de férias a turistas, acompanhando estranhos pelas casas de sonho de outras pessoas em troca de uma comissão. O carro que ela adorava, as malas, os sapatos. Um por um, eles apareceram online, sites de revenda, pouco usados, em excelente estado. Todos aqueles símbolos de status pelos quais ela antes gritava, agora reduzidos a anúncios com um preço e uma mensagem direta para mais detalhes. Ela costumava deslizar pela cidade num Uber preto. Agora, ouvi dizer que ela andava de autocarro pelas ruas que antes via do banco de trás de um carro alugado. E as pessoas que a chamavam de rainha ficaram em silêncio no momento em que o seu estilo de vida acabou. Não vou mentir, uma parte de mim sentiu uma satisfação sombria, mas, na maior parte das vezes, parecia exatamente o que era. O custo das suas escolhas finalmente se revelou por completo. A minha vida, por outro lado, ficou menor de todas as maneiras certas. Na maioria das manhãs, sento-me na varanda da minha nova casa em Charleston, com uma caneca de café, observando uma cidade que conheço há anos parecer totalmente nova, sem o peso de fingir. Por dentro, o apartamento se parece comigo. Livros empilhados onde realmente são lidos, não encenados. Desenhos arquitetônicos estendidos sobre a mesa. Um sofá que é confortável em primeiro lugar e estético em último. Nenhuma arte afiada e fria gritando por atenção. Nenhum móvel comprado apenas para que alguém pudesse postar. Ainda trabalho muito. Provavelmente sempre trabalharei. Mas agora é diferente. Não estou a esforçar-me para acompanhar a imagem de outra pessoa. Estou a restaurar edifícios porque adoro a sensação do tijolo antigo sob as minhas mãos. A forma como uma estrutura preservada se ergue num mundo que destrói tudo. À noite, o silêncio na minha casa não é o silêncio frio e tenso que eu conhecia. É suave, honesto. Pela primeira vez em muito tempo, entro pela porta da frente e penso numa palavra simples. Lar. Deixa-me dizer-te uma coisa direta. Manto meu. Os homens não querem assim tanto. Queremos um lugar seguro para dormir. Alguém que esteja do nosso lado e um pouco de respeito quando entramos pela nossa porta da frente. É isso. Não são jatos, nem iates, nem o que quer que o Instagram esteja a vender esta semana. Eu costumava pensar que queria dar o mundo inteiro a Eva. Acontece que ela não queria um mundo que fosse real. Ela queria sair dele. Durante muito tempo, deixei-a chamar-me de provedor como se fosse um elogio, enquanto me tratava como um personagem secundário com um cartão de crédito. Não mais. Não sou um banco. Não sou um multibanco. Sou um homem. E desta vez, não estou apenas a dizer isso. Eu vivo assim, protejo o que construo, não imploro para ser valorizado. E não fico onde a minha presença é tratada como uma conta atrasada. Se alguma coisa disso te toca no peito, já sabes exatamente do que estou a falar. De vez em quando alguém menciona ter visto a Ava. Um amigo disse-me que a viu num bar. Vinho barato, rosto cansado, falando alto demais. Ela estava a contar para quem quisesse ouvir. A minha vida foi roubada de mim, essa é a versão dela. Na história dela, ela é a vítima de um homem que a apanhou de surpresa, de um sistema que a puniu, de amigos que a abandonaram. Ela ainda fala como se alguém tivesse entrado no seu mundo perfeito uma noite e a tivesse assaltado à mão armada. Mas eu estava lá. Eu sei a verdade. A vida dela não foi roubada. Foi trocada. Trocou lealdade por emoção, respeito por atenção, uma vida sólida pela promessa de algo mais brilhante, sem fundamento. Não sinto alegria quando ouço falar dela agora. Também não sinto pena.
Sinto distância, como se estivesse a ouvir a história de um estranho, porque no final nada foi roubado, foi perdido. Quando olho para trás agora, parece uma linha reta. Daquela noite em Newport, ao ramo de flores a murchar sozinho na mesa do corredor, ao quarto de hotel, ao tribunal e, finalmente, a este apartamento tranquilo que realmente sinto como meu. Eis o que aprendi. Às vezes, a coisa mais poderosa que um homem pode fazer é ir embora em silêncio, não bater portas, não enviar mensagens longas, não implorar para que alguém veja o seu valor. Não se pode forçar ninguém a respeitar-nos. Não se pode convencer alguém a amar-nos, certo? Mas pode-se deixar de ficar em lugares onde somos tratados como se tivéssemos sorte só por estar lá. Reconstruí a minha vida do zero. Desta vez, construí-a para mim. Se esta história te toca no coração, talvez seja a hora de fazeres a ti mesmo uma pergunta difícil. O que ainda estás a construir sobre uma base podre? E por quanto tempo mais vais chamá-la de lar? Se ainda estás a ouvir, clica em seguir, deixa um comentário e fica comigo. Temos mais coisas para conversar.